Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Eu sou Victoria Vaz e começo essa edição fazendo uma pergunta a você que nos acompanha. Você é do time de pessoas que ama vídeos curtos em aplicativos e redes sociais? E sua resposta for sim, vem com a gente, que tem informação importante aqui. Os vídeos curtos, com duração entre 15 e 30 segundos, com músicas aceleradas e refrões que grudam na cabeça, são os que mais fazem sucesso no mundo todo, por conta do TikTok. Por fazer esse enorme sucesso, eles tiveram essa estrutura copiada por outras redes sociais, como os Reels no Instagram e os Shorts do YouTube. O que a maioria das pessoas não sabe é que esse formato afeta o cérebro do usuário, principalmente dos jovens, por consumirem mais esse tipo de conteúdo. O estudo publicado pela revista científica Neuroimagem aponta que as áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensa são ativadas pelos vídeos curtinhos e acelerados, produzindo de forma rápida uma sensação de prazer e satisfação no organismo. O experimento envolveu exames de ressonância cerebral em 30 pessoas, enquanto assistiam a 2 tipos de vídeo, os personalizados pelo algoritmo de TikTok e os genéricos, como os exibidos a novos usuários que ainda não tiveram as suas preferências detectadas pela plataforma. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos Fabiano de Abreu, pós-PhD em neurociências, biólogo e antropólogo, membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, Royal Society of Biology no Reino Unido e da Sigma 11, diretor do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International e do Departamento de Neurociências da Unifrance. Seja bem-vindo, Fabiano, e muito obrigada por aceitar o convite. Olá, Vitória, tudo bem? Tudo bom. Fabiano, então, para começar, quais são os mecanismos neurobiológicos envolvidos quando as pessoas assistem a vídeos curtos e rápidos repetidamente? Olha que interessante que eu vou dizer. Você já percebeu o quanto estão tendo diagnósticos de TDAH? Como houve o aumento do diagnóstico do TDAH? O que eu converso com a minha equipe, com os alunos dentro da área de neuropsicologia, psiquiatria e psicologia? A gente tem que saber identificar se é TDAH ou se é o que chamo de transtorno da rede social. Porque os comportamentos, eles são bem parecidos. Mas não necessariamente é o TDAH, já que o TDAH é uma doença de neurodesenvolvimento. Então, você já identifica na fase infantil. O que acontece? Esses vídeos curtos, ele faz com que você tenha essa disfunção na região límbica e na região frontal. Quando a gente fala em sistema de recompensa, a gente fala nos núcleos, nos gânglios da base e a gente fala também no sistema límbico. Mas também temos que falar do córtex pré-frontal. Então, todas essas regiões, elas se comunicam. E é por isso que está prejudicando a atenção. Por quê? Você já não tem mais a atenção determinada, você tem uma atenção fracionada. Você tem múltiplas atenções quando que o cérebro ele não pode, ele não foi feito para ter múltiplas atenções. Essa ideia de que a pessoa ela é multitarefa, na verdade ela tem uma capacidade de troca muito rápida. Isso tem relação com a própria inteligência em si. E esses vídeos curtos eles estão afetando a própria inteligência. Inclusive tem estudos que já comprovam que está diminuindo o QI. As redes sociais estão fazendo com que o QI esteja diminuindo. Ah, Fabiano, mas tem mais crianças com alto QI hoje aparecendo. Não, tem mais crianças fazendo teste de QI. Essa é a diferença. Então, como tem mais crianças fazendo teste de QI, mais resultados você vai encontrar. Essas crianças contratam uma assessoria, os pais contratam uma assessoria, saem na imprensa, então faz parecer que tem uma quantidade muito grande. Na realidade, não. A quantidade hoje é menor do que era no passado. No passado, que não se fazia teste de QI. Então, está diminuindo o QI, está prejudicando o foco atencional, está prejudicando a memória, está diminuindo o hipocampo, está diminuindo regiões cruciais para uma boa saúde mental. Difícil isso, né? Pesado, a gente não imagina que é tanto assim, né? E, Fabiana, existe alguma relação entre a ativação dessas áreas de prazer no cérebro e o comportamento de compulsão a assistir esses vídeos? Total. Simples. Se a área de prazer é a mesma ativa quando você fuma maconha, quando você usa cocaína, quando você bebe álcool, é simples. Então, pessoas que são viciadas, elas são compulsivas. E é a mesma coisa. O que difere é a quantidade e a intensidade em que é produzido. Ok? Muito se fala na dopamina, a gente usa muito a dopamina como um bom argumento fácil, né? Outros neurotransmissores estão envolvidos. Mas a dopamina é crucial ali nesse momento,
Então, você quer mais conquistas e você precisa de mais conquistas, e aí você aumenta a sua ansiedade. Porque a ansiedade funciona como uma pendência. A ansiedade faz parte do instinto. Então, ela faz com que você tenha que resolver a ansiedade, essa pendência. E aí você vai buscar mais e mais e mais conquistas e vai tendo um acúmulo de metas para mais e mais conquistas. E esse vídeo rápido, essa atenção rápida que você está dando, você está alterando a anatomia do cérebro para uma atenção rápida, não conseguindo ter foco. Então você não consegue estudar. Eu tenho casos aqui, por exemplo, de pessoas, crianças e jovens, que não conseguem ler uma página. É incrível, é triste, é preocupante. E é por isso que eu bato sempre nessa tecla. Eu tenho vários estudos que já comprovaram, tem outros estudos publicados que já comprovaram. A gente não tem mais dúvida sobre isso. Dentro da neurociência, nós não temos dúvidas sobre isso. Eu tenho um enteado de 14 anos de idade que não tem celular. Eu não educo os meus filhos com o celular. Não quero que eles tenham a tela para poder não prejudicar o cérebro. E é muito difícil, porque a tecnologia, esses vídeos rápidos principalmente, essa informação rápida que chega pra gente, tende só a aumentar, né? E ficar fora disso é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente puder, né? É difícil e também é muito difícil você convencer o jovem, porque a criança e o jovem, ele tem um desenvolvimento diferente um do outro. O córtex pré-frontal, que é a região da inteligência, é a região da lógica, da tomada de decisão, da atenção, da prevenção, ela termina de se desenvolver até os 30 anos de idade, dependendo do indivíduo. Então, a criança e o jovem não têm ainda a inteligência tão bem desenvolvida, não tem a prevenção tão bem desenvolvida. Então, é muito difícil para essa criança, que eu chamo de pessoas mais límbicas. O que são pessoas límbicas? Pessoas que a região frontal não está tão bem desenvolvida. Pode ser um adulto com transtorno mental, uma pessoa límbica que age mais pela emoção, ou uma criança, um jovem que age mais pela emoção. Por que é mais fácil os jovens saírem na rua e gritar, e levantar suas bandeiras, serem idealistas? Porque eles são muito mais emoção do que razão. Então, essa emoção faz com que eles busquem também questões emocionais como o vício, como a internet, como a rede social. Eu ontem, por exemplo, eu não gosto realmente de rede social, porque o meu cérebro ele entende que eu tenho que ser produtivo. E o tempo que eu fico na rede social eu não estou produzindo, isso não me faz bem. Mas ontem eu entrei porque eu estava pendente de entrar e analisar o comportamento dessas pessoas que ficam fazendo aquele negócio de comer milho, comer milho, comer milho. Pô, olha, cara, sério, dá vontade de chorar. Mas aí eu falei, deixa eu analisar isso, porque já está falando disso há muito tempo e eu não parei para analisar. E aí eu tomei realmente o impacto, percebendo o quanto aquilo é banal, ridículo, e como as pessoas conseguem seguir e dar dinheiro para essas pessoas que estão fazendo isso. Quem está se prejudicando? Quem está fazendo o vídeo e quem está assistindo. Mas se bobear, quem está assistindo está se prejudicando muito mais quem faz o vídeo. Então, é ruim de usar esse termo, né? Não sei, eu posso falar a palavra idiota? Tá bom. Então, idiota é aquele que assiste quem faz a dancinha. Mais do que quem faz a dancinha. A dancinha, quem está fazendo, tem uma necessidade de chamar atenção. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que precisa chamar atenção. Então, ela tá enferma. Ela está já com um problema mental ali desencadeado. Então, ela precisa chamar atenção de qualquer maneira. E começa a dançar. Né? Então, já tem esse problema dessa pessoa e tem o problema de quem está assistindo e dando ibope a essa pessoa. E também essas pessoas que fazem esse negocinho aí, que quer ganhar dinheiro e tal, às vezes elas entram nisso almejando até ganhar dinheiro, mas acaba entrando de cabeça numa questão que vai prejudicar o próprio cérebro. E outra, o nosso cérebro ele foi feito para armazenar memórias, ele precisa. Os nossos neurônios, eles precisam fazer a neuroplasticidade para durarem mais. Então, formatar em gramas de memória, o que são engramas de memória? É a memória mesmo, é como se fosse uma digital que você pressiona com o dedo. Então, ele tem essa necessidade de memorizar. E esses conteúdos não trazem necessidade de memorização. Então, você não está utilizando o neurônio. E tudo que você não usa atrofia, diminui de tamanho e até morrer. O que vai acontecer? O que já está acontecendo? Aumento do número de demências
e no futuro haverá um aumento ainda maior de pessoas com doenças mentais mais cedo, doenças neurodegenerativas mais cedo. Ô, Fabiano, e a gente descobriu, a gente viu, né, que as pessoas podem realmente se viciar nesse tipo de conteúdo. Atualmente, existem estratégias ou abordagens terapêuticas para ajudar essas pessoas que estão lutando contra esse vício, que descobrem que tem isso e querem mudar? Tem, tirando o telefone. Olha, a educação, ela tem que começar de casa. Os pais têm que saber limitar, saber o limite, saber dar não. O problema é que muitos dos pais estão viciados também e acabam servindo de exemplo. A escola tem que ser proibido o uso de telefone celular na escola. Aqui em Portugal é proibido. Aqui na escola você não pode usar o telefone. No Brasil, não sei como é que está. Minha filha está no Brasil, ela estuda em escola privada, então é proibido também. Não sei as outras escolas se são permitidas ou não. Mas deve-se não permitir. E, para quem já está viciado, tem que fazer uma terapia. E aí tem que procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que possa conseguir fazer o chamado desmame. É triste dizer isso, mas existe sim, desmame da rede social. Mas desmame não é para você deixar de usar droga, remédios, medicamentos. Sim, a rede social é uma droga. Não esqueça disso. Você tem que fazer desmame também. E além desse tipo de vício, esse tipo de conteúdo pode causar danos mentais à saúde das pessoas, danos à saúde mental das pessoas, por exemplo, esquecimento, falta de foco, falta de atenção. Totalmente. Um pouquinho. Totalmente. Você não conseguir ler uma página de um livro que você tem que estudar para a prova, você fazer a prova e ter branco porque não conseguiu memorizar. Eu li aquele texto 5 vezes e eu não consegui memorizar. Então, já tem um problema. Porque para você memorizar, você precisa usar a atenção. E você tem que ter emoção. Então, você tem que querer ler aquilo ali, ter atenção naquilo ali, para que você possa memorizar sobre aquilo ali. E aí você começa a desconfigurar o seu cérebro por causa da rede social e você perde essa capacidade. O problema é que você vai levando isso de geração para geração. Existe ali a possibilidade, daqui a 1000 anos, por exemplo, a gente realmente ser dominado pelo robô, até porque a gente não tem nem capacidade de dominar nós mesmos. Então, o robô mais burro vai ser mais inteligente que a gente. E agora uma pergunta, será que existe uma forma de retardar essa vontade por assistir vídeos e receber as informações cada vez mais rápido? Cabe ao governo também. Na China, o TikTok ele tem limites que no Brasil não tem. Olha que interessante, né? O TikTok é chinês e na China tem limite. E aqui não. Porque, na verdade, a gente sabe, eu conheço bem a China, conheço bem chineses, e existe uma doutrina na China que não é a mesma que a China passa para o mundo. A China quer ser a potência número 1. E tudo que acontece lá é feito como se todos fossem ratos de laboratório. Então, o TikTok da China não é o mesmo TikTok do Brasil. O Brasil ele é liberal demais. E por isso sofre consequências. Somos o número 1 em ansiedade no mundo e somos o número 1 em usuários de internet e de rede social. E isso está causando problemas. E aí você está vendo, por exemplo, chacinas em escolas acontecendo no Brasil diversas vezes, que só acontecia nos Estados Unidos, numa cultura totalmente diferente. Porque nos Estados Unidos, né, não que que a gente aceite isso, mas você pensa que aquilo acontece porque existe uma competição muito forte na cultura americana. Então, quem sofre bullying lá é massacrado mesmo. É um país competitivo, você tem que ser o melhor. Então, quando você não se sente o melhor, você acaba cometendo atitudes, não justificando, tá? Mas comete essas atitudes. No Brasil não tem essa competição dessa mesma maneira. Tem bullying também, é cruel. As crianças brasileiras, as escolas, eu vejo, recebo cada coisa que é cruel, mas não é a mesma cultura, e não era para estar acontecendo dessa maneira como nos Estados Unidos. Mas a razão é outra. A razão é o excesso de rede social. São coisas que a gente nem imagina, né? Mas que vem afetando muita gente e vai continuar. Estamos vivendo isso, estamos vendo, estamos preocupados, por isso que estamos falando sobre isso. Será que isso vai diminuir em algum momento? Tem que ter uma política do governo, o governo tem que intervir, o governo tem que limitar, e o governo tem que procurar treinar seus profissionais, professores. Os professores hoje têm que ter base psicológica.
tem que entender as possibilidades de cada indivíduo, quem são, o que são, enxergar mais os seus alunos ao invés de arremessar a matéria na sala de aula. Eu acho que minha mãe deu aula em escola pública, eu era pequeno, eu estudei em colégio particular, minha mãe dava aula em escola pública. E minha mãe me levou na escola pública quando eu era pequeno e eu ficava horrorizado. Se não era um aluno armado, que tinha tiroteio, era Rio de Janeiro, né? Tinha tiroteio, o aluno saía armado da sala de aula. Se não era isso, era minha mãe dando aula e todo mundo olhando para trás. E ela tentando controlar, e as pessoas gritando, jogando coisas e tentando controlar aquilo ali, não conseguia. E ela ia na diretora falar, a diretora dava de ombro, não posso fazer nada. Então, assim, não tem política nenhuma. E eu sei, eu vivenciei isso. Eu dou aula não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Bolívia, tenho relação aqui em Portugal. Eu sei as diferenças. E o Brasil está muito atrasado em relação a esses países. Inclusive mais atrasado que a Bolívia. Bom, Fabiano, eu agradeço demais a sua presença, foi muito bom. Isso é uma conversa que a gente tem que ter, a gente tem que trazer para os jovens, para a gente ter esse start, né? Para começar diferente. Então, eu agradeço demais a sua participação. Obrigado, boa sorte, parabéns pelo tema e até a próxima. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.